Olá, você, tudo bem? Professor Vinícius Faria do Clica Ali Informática para Concurso. Estamos aqui para mais uma aula de Microsoft Office 365. Nós vamos estudar hoje o Word 365, faz parte de uma série, temos aqui playlist de Word. Também estamos fazendo preparatório para vários concursos. Se você tem interesse em algum concurso público que tem um playlist aí, pode ir seguindo, Correios, TJSP 2024. E vamos seguir na nossa aula de hoje. Então, para nossa aula de hoje, passamos por todo o menu aqui que é início, né? Então a gente viu parágrafos, né? Como que a gente trabalha com parágrafos, com fontes, alguns recursos de copiar e colar, substituição de textos, enfim. Nós vamos agora para o menu inserir e vamos trabalhar primeiramente tabelas, tá? Hoje a aula vai ser sobre tabelas e vamos entender como que se comportam as tabelas, tudo bem? Então vamos lá comigo. Aqui em tabela eu posso fazer inserção colocando o mouse, escolhendo o tamanho da minha matriz, tá? Ou posso escolher linha e coluna. Qual que é a diferença disso? Se você quer uma tabela que tenha 3 linhas e 3 colunas, você pode fazer isso diretamente selecionando por meio daqueles quadradinhos. Aqui existe uma característica da tabela que ela é diferente do texto. O texto está dentro dela, a gente chama isso aqui de célula. Então, cada quadradinho desse é uma célula da tabela. E aqui que eu faço a seleção da tabela, tá? Então, quando você quer selecionar uma tabela, você vai clicar nesse ícone, tá? Esse ícone permite você selecionar e mover a tabela, tá? Outros elementos que aparecem na tabela é este daqui, que permite você dimensionar a largura da coluna, e esse que permite você dimensionar a altura da linha. Então, colunas e linhas. Aqui eu faço seleção de linha, tá? Então eu posso fazer a seleção da linha de uma tabela por meio desse sinal aqui, tá? Então aqui eu tenho uma linha, tá aqui. Enfim, então a tabela está criada. Então vamos para a segunda forma de criação da tabela, inserir tabelas e escolher linha e coluna. Então você pode escrever quantas colunas e quantas linhas você quer. Por exemplo, você quer 10 colunas para representar os meses e você quer 2 linhas nessa tabela. Então você pode fazer assim, vai ficar uma tabelinha dessa forma, tá bom? Então temos 2 tabelas aqui. Agora, o que a gente tem que compreender, né? Algumas formas de lidar com essa tabela, que eu acho que é o principal. Então, vamos imaginar que nós gostaríamos que essas 3 colunas se tornassem uma só. Então, quando você seleciona 3 células, você pode usar um recurso chamado mesclar células, tá? Então, tem como eu fazer a união desses elementos aqui, tornando isso aqui uma única célula, né? Então isso é mesclagem de célula. Quando eu clico com o botão direito do mouse, aparece o menu suspenso. Então anota aí o que faz o mesclar célula. Esse botão vai permitir você tornar uma única célula a todas as células selecionadas, tá? Então eu estava em mesclar. E quando eu tenho uma célula mesclada, eu posso também dividir. Então, eu posso dividir em 3 colunas, ele acaba voltando no normal, tá? Então, vamos aqui mesclar células, só para a gente fazer nossa ilustração de hoje. E eu vou colocar um texto aqui dentro. Então, eu vou escrever aqui classificação geral, não sei do que, né? Coloquei um texto. A partir do momento que você coloca o texto, você pode fazer as formatações de texto aqui no início, né? Ele vai se comportar igual em qualquer ambiente, mas dentro da célula. Então aqui eu coloco, por exemplo, se eu colocar um texto, veja bem, maior que a célula, ele vai acabar se posicionando, né? Dentro daquele limite, ele vai indo para baixo. Eu posso fazer com que seja mais estreito, posso fazer com que seja mais largo. Existe também uma função que você seleciona as células e pode clicar com o botão direito e mandar distribuir colunas. Então ele distribui uniformemente as colunas, tá? Então às vezes você mexeu para lá, mexeu para cá, mas agora você quer que elas fiquem uniformemente distribuídas. Então distribuir
você pode distribuir colunas de forma uniforme, com a mesma largura. Então, para isso que serve o quê? O distribuir. Dentro da tabela, nós temos aqui no início algumas formatações. Esse é sem borda, né? São formatações padrão que tem no próprio Office. Então, você pode escolher uma formatação que já tenha no Office para te ajudar, né? Mas nesse caso são estilos de tabela, né, que a gente chama. Nesse caso aqui, eu vou continuar com a tabela simples, padrão, para a gente formatar ela junto. Aqui nós temos cor da tabela. Então, aqui, cor da tabela, eu posso clicar sobre o local, né, que eu quero e definir a cor da tabela. Eu seleciono a tabela, cor da tabela. Essa cor não está implicando em nada, não sei por que está dando erro, mas tudo bem. Que seriam as cores, da verdade, das células, tá? Quando você vem numa célula, você pode fazer a formatação dela. Então, a gente pode fazer várias questões aqui de formatação. Então, a gente pega, por exemplo, essa linha aqui. O que é importante fazer? A gente selecionar o elemento que a gente quer, que é essa linha, porque a gente tem que lembrar, quando a gente seleciona assim, ó, seleciona só o texto, não é a célula que a gente está trabalhando. Quando a gente seleciona assim, é a célula. E aqui dentro aparecem várias formatações. Então vamos lá. Sombreamento seria o fundo da célula. Aí sim eu consigo fazer a alteração da cor. Eu posso colocar uma cor mais escura aqui. Eu posso escolher o alinhamento. Esse alinhamento é como o texto vai ficar em relação à célula. Você quer que ele fique no centro e no topo? Você quer que ele fique no centro e no meio? Então, por exemplo, se essa linha for maior, esse elemento está selecionado no topo. Quando a gente lida com texto, a gente consegue fazer esquerda, direita, justificado, né? Todas essas formatações. Porém, nesse caso, eu quero fazer uma formatação de alinhamento. Então, eu posso clicar aqui na célula, selecionar a célula que eu quero e escolher o alinhamento, tá? Esse alinhamento, às vezes, aparece com o botão direito, não apareceu. Então, no caso, vou ter que fazer a seleção no Office 365, tá? São muitos Offices, então a gente acaba, às vezes, confundindo o lugar. Mas aqui é na seleção da linha. Eu posso mandar alinhar ao centro. Perceba que fica bem no meio. Aquele nosso atalho, né, para poder aumentar a letra, Ctrl Shift maior. Veja bem, tá feito. Nesse caso aqui, eu posso ter uma necessidade também de fazer mudanças, né? Então, a gente pode fazer, assim, algum tipo de seleção, né? Nesse caso, aqui, você pode clicar sobre a linha, tá bem? E fazer as mudanças devidas. Deixa eu pegar aqui. Então, nesse caso aqui, eu posso fazer a distribuição de linhas uniforme. Na verdade, isso só aconteceria se eu selecionasse todas, tá? Perceba que a de baixo pegou o tamanho da de cima, porque eu pedi para distribuir uniformemente. Então, é assim que você consegue fazer as distribuições. Os alinhamentos também podem ser à esquerda, né? E no meio, enfim, tem vários alinhamentos aqui. Quanto à borda da tabela, quando eu quero tirar uma borda, né? Eu posso fazer aqui embaixo. Então, veja bem, botão direito na célula aparece aqui embaixo o que você quer tratar daquela célula. Então, você pode fazer individualmente também, né? Por exemplo, essa célula eu quero assim, um texto, mas no centro e no topo. Então, você, quando clica com o botão direito, pode escolher esse alinhamento, tá? Pode escolher uma cor diferente. Então, naquele momento ali, eu selecionei a linha, é para a linha inteira. E aqui eu posso tratar da borda só de uma célula também. Então, as bordas, eu posso fazer o quê? Tirar todas as bordas. Tá sem borda, eu posso dizer, eu só quero a borda de baixo. Então, você vem aqui e coloca somente a borda inferior. Veja bem que agora ele não tem borda, né? Essa borda aqui sumiu. Existe a divisão, mas não dá para perceber ela na impressão. Então, muitas vezes você usa a tabela para colocar vários elementos posicionados de forma correta e na hora de imprimir você não quer que apareça, né? Então, a gente pode colocar linhas aqui, por exemplo, linhas de cabeçalho, né? Tem várias formas de você posicionar, né, a tabela, linhas em tiras,
linhas, colunas e tiras, última coluna. Isso aqui é bem importante. Para quem faz trabalho científico, muitas vezes precisa fazer alguns tipos de gráficos e de tabelas meio padronizadas, né? Aqui é só uma sugestão de configuração, que é mais ou menos quando são estilos pré-definidos, né? Tá bom? E aqui sombreamento. Então, quando a gente clica com o botão direito, nós temos várias questões. O que nós temos aqui, então, com o botão direito numa tabela? Nós temos como inserir linha acima, linha embaixo, coluna esquerda e coluna direita. Eu quero aumentar uma coluna aqui. Então, eu posso clicar com o botão direito, inserir coluna à direita. Ele vai criar uma nova coluna. Se você quiser, você pode mesclar esse conteúdo novamente. Aqui é excluir linha, mesclar. Pronto. Está mesclado e temos uma nova coluna, né? Então, eu posso também inserir coluna e linha abaixo. Linha abaixo, importante esse atalho aqui. O que acontece quando você está posicionado na última célula da tabela e aperta a tecla Tab? Anota aí. Ó, lembra do anota aí do Vinícius. Põe um livrinho, um caderno do lado. Anota aí. Ao pressionar a tecla Tab na última célula da tabela, criará uma nova linha. Isso é importante. Isso pode ser perguntado em concurso, tá? Isso é uma pergunta inteligente para concurso. Então, coloca aqui, esse vai ser um atalho, único atalho que a gente vai explorar aqui, né? Quando a gente tenta apagar uma tabela apertando Delete, o que acontece se eu selecionar a tabela e apertar Delete? Anota aí, tabela será apagada? Não, o conteúdo da tabela será apagado, só o conteúdo, tá bom? Ah, legal, Vinícius. O que acontecerá se eu apertar, selecionar toda a tabela e apertar Shift Backspace? Anota aí. Shift Backspace vai apagar a tabela. Backspace vai apagar a tabela. Então lembre que selecionado a tabela, se você apertar Backspace, você apaga ela. Se você apertar Shift Backspace, apaga ela. Se você apertar Delete, apaga somente o conteúdo da tabela. Esse atalho é muito importante que você faça anotação, porque isso cai em concurso. Isso que cai em concurso. É exatamente assim que eles vão pedir. Eles não vão pedir para você se tem como inserir nova linha e tal, um desenho do atalho, inserir nova linha. Podem perguntar sobre os desenhos. Eu acho aqui, no caso, inserir tá fácil, excluir linha, excluir tabela também tá fácil, né? Excluir coluna. Classificar. A classificação a gente vai ver na próxima aula, que a gente vai continuar aqui. Fixar nessa linha depois a gente vai ver também, essas duas partes juntas. Distribuir a gente já viu. Aqui são pesquisas e traduções. Aqui é idioma de revisão. Opções de parágrafo, são as opções de parágrafo que a gente viu lá atrás, contexto, mas seria o parágrafo relacionado a essa célula. Então eu posso, em uma determinada célula, falar que o espaçamento aqui é 1,5. Então, da mesma forma que a gente trabalha fora, o parágrafo pode ser tratado em cada célula de forma individualizada. Aqui nós temos toda a formatação de texto que a gente já viu, e aqui de cores, de inserção e de exclusão. E eu posso também lançar comentários. Então, eu posso fazer um comentário aqui. Gostei, mas falta cores. Pronto. Eu posso fazer comentários para pessoas poderem observar isso, tá? Então, eu vou ignorar aqui. Então, comentários não aparecem na impressão a não ser que você mande imprimi-los, tá? Então, nesse caso aqui, o comentário, quando a gente vai na função de imprimir, vamos pegar a impressão aqui, imprimir este documento, PDF, imprimir páginas, mais definições. No caso aqui não está aparecendo caixa de diálogo e tal, enfim, mais definições, A4, mas tem como imprimir comentários na versão offline. Depois eu vou fazer os vídeos das diferenças somente da versão offline, tá? Então tudo que você está vendo aqui é o Office 365. Eu vou instalar no final versão offline só para pegar as diferenças, o que tem lá que de repente não está aparecendo aqui para mim. Não sei se é por conta da impressora, tá? Então, essa questão de tabela é isso, gente. A gente tem que ficar atento. Esses atalhos que eu passei, essas questões da tabela de backspace, apagar a tabela, delete não, cai em concurso.
o tab na última linha cai em concurso, então fica atento. O mesclar célula cai muito, tanto no Excel como no Word. Fica atento nesse mesclar células. Isso você tem que saber com certeza absoluta. Tá bom? Tá gostando do meu trabalho? Se inscreva, seja membro para ajudar também, se quiser dar uma força financeira. Ou compre algum produto meu aí. Quem comprar algum resumão meu, eu atualizo. Quando eu atualizar, eu mando por e-mail a atualização para o concurso que você estiver fazendo, que eu estou preparando também novos resumos direcionados para alguns concursos. Então, isso é uma forma de ajudar o canal. Se você quiser também contribuir, puder, né? Eu agradeço muito, que eu quero trocar essa câmera aqui. Um grande abraço, valeu, falou!